Salve, gente bonita! Eu sou o seu portador de histórias e no conto de hoje o editor do canal finalmente vai ganhar alguma apreciação. Finalmente! Mas calma lá, cara. Também não é pra tanto, vai. Não fica na expectativa de bolo e bexiga, não. O dia de hoje é o dia de quem faz de tudo porque ainda não sabe fazer nada. O tipo de personagem com quem todo mundo, de um jeito ou de outro, pode se identificar. Os estagiários. Eu não acredito que eu causei um incêndio. Ok, pode ser um pouquinho presunçoso por eu ser um estagiário também, mas até aí o canal é meu. Mas por que os estagiários seriam os melhores protagonistas, você veio saber? Não necessariamente um estagiário, mas o que ele representa. Um ponto de entrada. Um ponto que cria um contraste ali entre o normal e os aspectos fantásticos daquele mundo que é o filme, ou a série, ou o livro. Alguém que tem a perspectiva do chão e consegue olhar pra cima pra tudo aquilo de fantástico que faz aquilo tudo único. Nem tem tanto a ver com o nível de competência do personagem. A gente pode ter personagens extremamente competentes agindo nesse ponto de vista. O primeiro exemplo, inclusive, é um que é extremamente competente, se parar pra pensar. É o Neo da trilogia Matrix. Que merda, hein? Sabia não? Sim, Neo é um estagiário, um recém-chegado, sendo iniciado na realidade daquele mundo, do domínio das máquinas, da existência, de reentrar na Matrix para quebrar ela por dentro. Tudo aquilo estamos vendo do ponto de vista de quem é mais próximo possível do nosso, de quem acabou de chegar e ainda tem que entender o básico de tudo aquilo. Agora mesmo, o próprio Superman assume o papel de surrogate, como chamam os gringos, de iniciado em um mundo muito maior na série animada Minhas Aventuras com o Superman, onde ele é literalmente um estagiário no planeta diário junto com a Lois Lane e o Jimmy Olsen, que é negro de novo. Eu juro que eu tô tentando desacreditar a teoria de Hollywood que tá todo mundo usando seu acervo de personagens curvos como moeda de troca para um elenco mais diverso. Ó, já se inscreve no canal, que assim que eu terminar de gravar isso aqui, logo vai sair um vídeo em que vai ser sobre a representatividade desenfreada que tá rolando. Não digo que chega, não digo que é ruim, mas é preciso aquela medida ideal para ser bom de verdade. Inclusive, já aproveita aí também que tá aí e ativa o sino notificante para garantir que você não vai perder nenhum vídeo futuro, beleza? Quanto mais engajamento a gente tiver, eu posso até pensar em remunerar o editor estagiário aqui, se ele merecer. You guys are getting paid? Mas sabe você, quem também assume o papel de estagiário? Os 4 hobbits do condado. Assim como o Bilbo Bolseiro, na saga do Senhor dos Anéis, boa parte do elemento maravilhoso do mundo se dá exatamente por causa que estamos presenciando a grandeza desse mundo, não só pelos personagens que tinham zero conhecimento prévio desse mundo, mas também são personagens cujo mundo todo deles, entre aspas, é um bairro fechado, o condado. Nós vemos inclusive o desajuste do Gandalf, a escala das coisas no condado, o Gandalf que é um sujeito de tamanho natural. Começamos o filme de um jeito em que o nosso mundo de espectador se resume ao mundo que é para os hobbits. E aí quando Frodo, Sam, Merry e Pippin caem daquele morro, somos jogados em um mundo numa escala totalmente diferente. Eles são tão pequenos para aquele mundo que eles se escondem embaixo da raiz de uma árvore, caçados por fantasmas que para eles são tipo do tamanho de uma casa. Eles vão para abrir e passam por um portão que é 6 vezes o tamanho deles, bebem uma caneca enorme, numa mesa enorme. Todo mundo que olha para eles poderia dar cabo dos 4 de uma vez no tapa de tão mais fortes que são. Eles são sobrepujados por esse novo mundo. Então, quando um lugar é amigável, eles parecem mais em escala com aquele lugar. Tanto é que Valfenda, no primeiro e terceiro filme, assim como Gondor no fim de tudo, eles ainda estão fora de escala, mas de uma maneira que não salta tanto aos olhos quanto em várias outras cenas onde eles estão desajustados. Quanto mais acostumados eles ficam ao mundão, mais dentro de escala eles parecem ficar com as coisas em relação à filmagem. E aí, quando voltamos ao condado, o condado que parece pequeno, porque não tem mais volta. Eles descobriram o verdadeiro tamanho do mundo, eles passaram do ponto de estagiários.
E quem também cumpre o mesmo papel é Harry Thiago Potter, que foi criado por uma família trouxa e por isso as complexidades do mundo bruxo precisam ser expostas para ele. E o Hagrid, no começo de A Pedra Filosofal, vira tipo guia turístico pro menino, explicando sobre magia, o Beco Diagonal, Gringotts, Hogwarts e as verdadeiras origens dele mesmo. Para todo mundo, é tudo a coisa mais comum do mundo. Como que a gente ia saber quem é Voldemort se o protagonista não fosse alguém que não conhecia ele de cara? Tem até essas ceninhas distribuídas pela saga onde o Harry existe para ficar maravilhado pela magia. Pela carta que a Molly Weasley, mãe do Rony, manda, gritando sobre o carro, e o Harry fica embasbacado. Ronald Weasley! Pelo concerto dos óculos que a Hermione faz, pelo carro voador, pela água que vira rum. Essa cena é até tipo a prova principal do porquê o Harry não é um Corvinal. Turn this water into rum. What's Seamus trying to do to that glass of water? Turn this water into rum. Se tivéssemos no papel principal alguém para quem a magia já é normal do dia a dia, boa parte do encanto se perde ali, porque a gente vai sentir que é comum. Inclusive John Wick. John Wick é um exemplo de personagem que não é um surrogate pro mundo dele, e por isso a narrativa trabalha dobrado para explicar esse mundo, que por si só se beneficia de não ser tão complexo assim em comparação a um mundo real. É bem pé no chão. Mas pensa comigo. As implicações de uma sociedade secreta de assassinos mercenários cuja polícia é servente e qualquer pessoa pode ser um associado e todo mundo conhece as regras, são repercussões gigantescas. Os animes são uma mídia que usa demais o papel do estagiário para aumentar a mágica dos seus respectivos mundos. Eles, inclusive, têm vários e vários jeitos de abrir o papel do estagiário. Seja com um protagonista que conhece o beabá, mas que está num lugar desconhecido, como Naruto, Ash e Luffy, respectivamente de Naruto, Pokémon e One Piece. Por personagens emergindo em uma espécie de mundo secreto, do qual eles estavam completamente isolados até então, mas que estava ali o tempo todo, como são Itadori de Jujutsu Kaisen, Entendi, foi nada. Tanjiro de Demon Slayer Ignóbio. Ignóbio. Isso quer dizer ser feio? e a Ai de Wonder Egg Priority. Por que você me fez lembrar de Wonder Egg Priority de novo, editor? É pra chorar tudo de novo? Conseguiu! Ou então o protagonista é simplesmente burro, já vive naquele mundo, mas não sabe os conceitos dele, tendo que ter alguém que faça essa exposição. Inclusive nos animes, temos até um exemplo de quanto a falta de alguém que possa olhar para o mundo com uma mentalidade de chão se faz. Em Sword Art Online, That's adorable. Kirito, ao entrar no mundo do game, já jogava. Ele era um tipo de gamer que testava versões beta do jogo, protótipos. Então ele já estava ligado nos macetes e nas melhores estratégias para se tornar um cara apelão. Aí você tem esse mundo super louco de níveis e coisas medievais, monstros e pradarias e conceitos digitais adaptados a formas mais tangíveis. Mas é tudo normal para ele. Então, se ele não se importa de uma espada atravessar ele porque vai atingir nada além de bits, por que eu deveria me importar? Nós não temos a descoberta do mundo, é tudo campo explorado, estamos andando já na estrada de asfalto em vez de desbravar o mato. Tanto é que a trama tem um salto de tempo logo de cara, onde tudo e todo mundo já se estruturou, já estabeleceu uma vida nesse mundo, com guildas e casas. Tipo, a jornada vai de A a Z e nós pulamos direto do ponto B para o ponto M. Entende? A gente pulou quase metade do alfabeto ali. Todo esse aspecto fantástico vai acabar precisando de um personagem nível 1 para que as minúcias do que faz aquilo, de fato, fantástico. E mesmo que você não tenha um personagem 100% no papel de estagiário, ele pode temporariamente assumir esse papel para que a complexidade seja melhor explorada para você. A exemplo daquele que, para mim, é um dos melhores protagonistas do cinema, Marty McFly. Meu Deus, George, é incrível ter nascido. É o quê? Nada. Olha, é um mundo real onde ele vive,
É a cidade dele, a escola dele, a vida dele. Ele já conhece o Dr. Brown, o Doguinho Einstein, a Jennifer, o Strickland e o Biff Tannen. Mas ele não conhece a máquina do tempo ainda. Ele ainda não conhece o DeLorean. Então, ele é quem fica de queixo caído quando o DeLorean desaparece em uma trilha de fogo no chão e tem que processar a informação que Fez uma máquina do tempo com um DeLorean. o estagiário, que é inserido em um novo contexto, é a maneira número 1 de criar o que é o ponto-chave de quase toda a história: a quebra do status quo, da suposta estabilidade, o suposto normal, e dá pra gente o sentimento de compreensão do quão fora da casinha é o conceito do filme. Marty não sabe nada de 2015 quando ele e o doutor viajam para o futuro, e isso nos faz sermos introduzidos aos conceitos daquela realidade. O mesmo vale para o presente alternativo do Biff rico e o ano de 1885. Inclusive, tem sempre um tipo muito amado de personagem que acompanha o estagiário por causa dessas complexidades. É um dos arquétipos que podem vir a formar a maioria das histórias. O mentor. O mentor é quem vai se dar ao trabalho da exposição, para que a gente, a audiência, entenda os conceitos, pelo menos nessa dinâmica. O arquétipo do mentor é uma coisa mais complexa do que isso. Vai, no universo da Marvel, por exemplo, com 33 filmes, alguma coisa vai ter que ser citada deles, mas tem tantos mentores. Hank Pym nos introduz a tecnologia de encolhimento. Tem poder, o homem controla todo esse poder. O T'Chaka, pai do T'Challa. Há milhares de anos, um meteorito feito de vibranium atingiu o continente da África. Narra uma história sobre a origem de Wakanda no início de Pantera Negra. O Dr. Erskine introduz Steve Rogers ao projeto do super soldado. O senhor quer matar nazistas? O próprio Tony é ao mesmo tempo um surrogate e um mentor, ao ponto que ele mesmo não faz ideia do que é capaz do mundo em que vive nos primeiros momentos, e aí quando chega o Homem-Aranha, ele se torna um mentor para ele. Às vezes você tem que correr antes de andar. Jane Foster é quem introduz e ajuda o Thor a se adaptar à Terra no primeiro filme. A DC também, durante o filme Liga da Justiça, qualquer um dos dois Liga da Justiça, o Batman é um mentor pro Flash, que é um novato na vida de super-herói, mesmo que o filme do Flash quebre isso. Filme. Barry Allen? Bruce Wayne. Eu acho que você tá simplificando demais. Mas até voltando aqui ao exemplo do John Wick rapidão, que ainda tem um outro tipo de estagiário que existe em toda a trama. Você! Sabe quem é o estagiário de uma trama que não tem estagiários? O espectador. Por quê? Nesse tipo de trama, você é quem vai olhar o mundo por cima dos ombros do protagonista. Em John Wick, temos toda uma narrativa visual e um foco muito específico, juntado com falas muito específicas que nos fazem descobrir os conceitos e as regras da sociedade em que ele vive. Aqui dá para citar um exemplo de sucesso e um exemplo de falha. Pro fracasso, um forte exemplo é a série Anéis de Poder, derivada da franquia Senhor dos Anéis, em que todos os personagens já sabem tudo que tem para saber dos seus próprios núcleos. A Galadriel poderia ser a nossa surrogate em Númenor, mas ela já tá ligada em como as coisas funcionam por não serem tão diferentes de onde ela vem. Os Harfoots lá, os... como é que eu chamo? Os pré-hobbits andam na trilha e não saem da trilha. E nós não conseguimos focar no estranho, porque a gente já sabe que ele é o Gandalf. Ainda não pega como estagiário. Na dúvida, Eleanor Brandepé, sempre siga seu nariz. Quando em dúvida, Meradoc, sempre siga seu nariz. O elfo, que eu esqueci o nome lá, aquele elfo pele negra lá, faltam uns dreads maravilhosos nele. Ele também não era um surrogate, porque ele já sabia das coisas da parte dele. Ele não era posicionado para entender e nem era um estagiário iniciado. O único que funcionou como um estagiário temporariamente foi o Elrond, quando ele tinha acabado de chegar no Reino dos Anões e tem toda aquela comoção entre ele e o Durin, que é literalmente a melhor parte da série. Já para o sucesso, podemos falar de The Batman, onde o próprio Bruce já tá há 2 anos ali no trampo, ele já é CLT, inclusive recusando toda vez a aceitar o Alfred como uma figura mentora. Bom, ainda falta preparo para esse Batman. Ou se falta prorrogar o contrato dele, só agora ele efetivou. Mas o fato é
Todos os elementos do mito do Batman são mostrados para nós em grande riqueza de detalhes, e um por vez, bonitinho. Essa cena vai apresentar o traje. Essa cena apresenta o gancho retrátil. Essa cena apresenta a ferramenta que é o brasão no peito dele. Essa cena é a capa planadora e essa aqui é o Batmóvel. Por quê? Porque mesmo que o Bruce nem ninguém precise ser introduzido aos gadgets, mas você sim, você ainda precisa, para poder emergir na trama desse Batman. Então agora, você é o estagiário. Aliás, cafezinho acabou. Uma boa história é uma que sabe se introduzir. Assim como eu introduzo esse pedido de like maroto, se você está curtindo o vídeo até aqui, sabe aquele negócio que todo youtuber fala sobre deixar o like, que é uma baita força pro canal e tal? Então, né? Quando você dá uma curtida ao robô do YouTube, reconhece que esse vídeo é bacana e começa a recomendar para outras pessoas por aí. Não só isso, eu mesmo fico sabendo que tipo de conteúdo você está gostando de ver e posso fazer mais dele. O que você acha disso? Mas também tem sim histórias que tiram proveito de não se introduzirem de nenhuma maneira. Aquelas que querem que o Fantástico seja normal. O maior exemplo de todos nessa é Jornada nas Estrelas, onde é muito raro a tripulação da nave estelar Enterprise, qualquer nave estelar Enterprise, encarar algo que genuinamente faça queixos caírem com o Fantástico. E essa é uma franquia que costuma advogar pela diversidade desde os anos 60, humana e não humana. Então, os Klingons, espécie alienígena, os Vulcanos, assim como quase qualquer espécie que eles encontram, é tratada com muita naturalidade pelos personagens. Exatamente porque eles não têm uma mentalidade de ficarem embasbacados frente ao desconhecido, e isso cresce na gente, nos naturalizando naquele universo e ainda aumentando o fator de surpresa. Aí, quando realmente é para surpreender, aí sim que o momento é amplificado muito mais, a exemplo da série Jornada nas Estrelas Voyager, onde eles vão para um lugar que é 100% desconhecido, que é o quadrante Delta. E aí você fica surpreso porque você sabe que dificilmente alguma coisa abala essa galera. Na verdade, a parte engraçada mesmo é que Star Trek tem um histórico muito estranho com estagiários de verdade. Na série original a gente é introduzido ao Alferes Pavel Chekhov, um novato fresquinho da academia se juntando à tripulação, e ele só tá lá. Ele existe, mas em boa parte parece que tá tão alinhado com o resto da estranheza quanto a galera. Aí na segunda série temos o Wesley Crusher. Shut up, Wesley! Que tá pela primeira vez em uma nave espacial, aos 14 anos de idade, nem entrou pra frota estelar e já sabe tanto do funcionamento da nave quanto o engenheiro-chefe. Enfim, eles lidam tão bem com a naturalização do estranho que as tentativas de trazer esse personagem estagiário tendem a sair pela culatra em vez de pegarem gente já experiente e mudar a posição deles. E pra não perder uma chance de falar de A Casa Coruja, tá aí uma série que soube fazer os dois. Com Luz Noceda, uma humana, num outro reino de magia e criaturas, mas que quem vive lá é tão normal quanto qualquer pessoa, fora as capacidades mágicas. Mas essa questão da naturalização do estranho é matéria para outro vídeo, inclusive. Fica ligado. Por agora, lembre-se, você também é um portador de histórias. E é juntos que vamos construir a maior e mais maravilhosa das tramas, a vida. Até a próxima, gente bonita. Feliz Dia do Estagiário.